Olá, começando mais um Mochileiro Podcast, terceira temporada, agora nos estúdios da Diário TV. Montanhismo, turismo, conservação ambiental, escalada, bicicleta, ou seja, temas que têm muito a ver com Teresópolis. O papo hoje é olhando para fora, é olhando para uma região que fica em outros países, mas você vai entender logo que tem a ver com a nossa cidade. Por quê? Para falar sobre Patagônia, que é o tema de hoje do Mochileiro Podcast, eu convidei aqui o montanhista, o guia Maicon Rocha, que é de Teresópolis, já esteve aqui para falar de travessia, mas que nos últimos anos também tem se dedicado a fazer excursões para fora, para esse local que é o paraíso do trekking aí na América do Sul. Primeiro, Maicon, obrigado por aceitar o convite para falar de novo, agora olhando para longe. Não, eu que agradeço aí mais uma vez a oportunidade de estar falando, ter me chamado, ter convidado mais uma vez. Eu gosto muito. Falar de montanha é um maior prazer sempre. Bom, Maicon, a gente que é do meio montanhístico, quem já está na trilha há um tempo, logicamente ouviu falar de Patagônia. Aliás, pessoa que faz montanhismo, escalada e não tem vontade de ir na Patagônia, está vivendo errado, né? A gente costuma falar isso aí. Mas para o telespectador da Diário TV que não sabe o que é Patagônia, o que é Patagônia? Onde é a Patagônia? Por que tanta gente olha para lá? Então, a Patagônia ela é uma parte montanhosa dos Andes, né? Que é uma parte mais baixa dos Andes, que fica ali no sul da América do Sul, entre a Argentina e o Chile, né? E lá, por exemplo, El Chaltén, que é uma cidade que faz parte da Patagônia, ela é conhecida como a capital do trekking argentino, né? Mas praticamente mundial, devido à quantidade de trilhas que tem lá, né? Por isso que ela é bastante conhecida, assim, principalmente pelos montanhistas. Mas, por exemplo, quem vai lá na Patagônia percebe que ela é conhecida assim, pelo boa parte do planeta, assim, ela é realmente bastante conhecida não só por montanhistas, né? E é Patagônia por quê? Porque quando os primeiros exploradores daquela região chegaram lá, eles descobriram viram umas pegadas no chão, que eram umas pegadas muito grandes, né? E os moradores de lá, da época, os indígenas, né? Eles eram um pouco mais altos do que os europeus da época. Os europeus, na época, acho que tinham 1,60 m a média, e esse pessoal já tinha, sei lá, 2 metros de altura, esse povo que morava lá. E eles tinham uma pegada maior. E aí eles foram batizados de Pata, né? Patagão, como se fosse Patagão, isso aí. E aí, aí tem algumas versões, assim, por que eles foram chamados, mas a versão mais clássica, assim, é essa, por causa do tamanho da pata, digamos assim, né? Aliás, você falou aí desse olhar do mundo para a Patagônia. Você deve ter encontrado gente do mundo inteiro nas vezes que você caminhou por lá. Lá assim, nessa região, na Argentina, a gente encontra, no Chaltén, né? A gente encontra bastante argentino também, principalmente de Buenos Aires, que muitos vão para lá para trabalhar com turismo e tal, mas a gente encontra muito assim, a maioria é europeu e norte-americano, né? Que aí eu acho que tem uma situação um pouco melhor, né? Que as coisas lá são um pouco caras, né? Por causa do turismo e tal. Então aí é um lugar que atrai muito assim, europeu e muito norte-americano também. A gente encontra mais lá. Tem uma curiosidade, né, que a beleza desse local, dessas montanhas pontiagudas, de lagoas, de nevados, atrai não só montanhistas, né, atrai aventureiros de modo geral, né? Vejo muita gente viajando de moto, de carro, de bicicleta. É meio que assim, não é bem assim só o montanhismo que atrai, né? É meio que eu chamo de turismo de montanha. A pessoa basta ir só na estrada, já observar a montanha, a pessoa já está... Exatamente, né? Tem até uns locais assim meio clássicos, né? Que a pessoa Isso. para o veículo que ele tiver e tem aquela vista. Justamente, aí é meio como se fosse um turismo de montanha, não necessariamente a pessoa vai subir uma montanha, entendeu? E lá em Chaltén eu percebo muito que vai muito assim... pessoas que não vão para caminhar, elas só vão para a cidade para sentir aquele climazinho de montanha, comer num restaurante com vista para as montanhas. Tomar um vinhozinho. Às vezes até faz uma trilhazinha mais curta ali em volta da cidade, né? Mas não é especificamente esse trekking ou escalada, né?
andinismo. Aí você vê, né? Geralmente, quando o mundo fala em qualquer coisa que se considere, entre aspas, legal, bonito, interessante, pensa em Europa. Mas você vê a quantidade de europeu que vem para a América do Sul. A gente está falando da Patagônia, logicamente, que é o foco principal do nosso bate-papo hoje, mas você vê aí os salários que tem aí na América do Sul, ou Machu Picchu, ou as montanhas do Peru, né? Muita gente vem da Europa para viver o deserto do Atacama, né? Viver isso tudo aqui na América do Sul. Na América do Sul é espetacular também, né? Cara, eu assim, já a terceira vez que fui para a Patagônia, terceira ou quarta vez que fui agora, em abril, e conheci bastante coisa, mas, cara, ainda acho que não foi nem 1% do que realmente tem. Tem muita coisa bonita, assim, que eu sou apaixonado pela América do Sul, né, pelo planeta em si, mas pela América do Sul eu sou apaixonado já há muitos anos, até antes de ser montanhista, já assistia documentários e tal. E tem muita coisa para conhecer ainda. Eu espero conhecer uma boa parte. E tem a magia dos Andes, né? A Cordilheira dos Andes é uma região, uma cordilheira, né? Todas as regiões que englobam essa cordilheira que são impactantes, né? Vou no Peru, ou vou na Argentina, ou vou no Chile, você olha lá, é apaixonante, né? Cara, tem até um documentário, Andes Mágicos, não sei se você já viu, Andes Mágicos, né? Acho que é uma série, uma coisa assim. Cara, aquela série é fascinante, assim, que ela mostra do norte ao sul, e aí a segunda temporada é do sul ao norte, mostrando os Andes, né? Desde lá do norte da América do Sul, né? Bolívia, Peru e tal, até chegar no Chile, ali no sul ali do planeta, que tem até a cidade mais austral, né? Que agora é Puerto Varas, se não me engano, agora me perdi o nome. Mas tem... Não, Puerto Montt ou Puerto Varas? Acho que é Puerto Varas. Enfim, que era o Ushuaia, né? E agora tem essa outra cidade aí até o sul do país. Que o Ushuaia acaba sendo mais conhecido, né? Lá tem o correio mais longe do mundo, né? Que o pessoal vai lá no correio de Ushuaia só para pegar o selinho do correio mais ao sul. Ao sul, mais austral, né? Não, é uma região a ser vivida, né? A gente tem aí, se a gente for pegar vários exemplos, né, de viajantes aí que ficaram famosos, tem o Jesse, que faleceu no acidente junto com o cachorro dele, Jesse Koch, que viajava com o cachorro Churasgo, que viajava com o Golden de Fusca. Então, ele ficou conhecidíssimo no Brasil. Infelizmente, ele ficou mais conhecido depois que ele morreu do que era antes, tanto que ele tinha 300 mil seguidores, passou por 1,5 milhão. Mas ainda assim, muito conhecido. Então, o Jesse, um Golden dentro de um Fusca, um dos primeiros locais que ele pegou o Fusca, ele morava em Balneário Camboriú, e foi parar foi em Ushuaia, no fim do mundo, aquilo ali. Depois foi para a Patagônia e atravessou aquilo tudo dele, o Golden e o Fusca. Então, todo viajante, né, quem vive a estrada, né, acaba indo para essa região que realmente é maravilhosa. Agora, Michael, a gente já conversou da outra vez, você é montanhista há muito tempo, escalou aqui na cidade também, trabalha hoje como guia. Vive numa região maravilhosa, que é a Serra dos Órgãos, tem os Três Picos, tem o nosso Parque Montanhas. E por que você olhou para a Patagônia? O que te atraiu lá na Patagônia? Cara, era um lugar que eu sempre tive sonho de visitar, né? Igual você falou, quem começa a fazer montanha, um dos primeiros lugares que você ouve falar é Patagônia. E esse sonho eu já tenho desde, não lembro assim qual foi a primeira vez que eu ouvi falar, né? Mas eu tinha essa vontade, esse sonho de ir para lá. E aí, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu vi uma oportunidade de estudar bastante através de mapas, de relatos e tal, e arriscar, né? Fazer uma viagem dessa e ver se tinha alguém querendo ir comigo, né? Topar o desafio. E aí, a primeira vez que eu fui, eu consegui alguns amigos e eles foram junto comigo. Qual foi a primeira região que você pisou lá? Eu voei para El Calafate, a cidade lá, porta de entrada na Patagônia Argentina, né? Aí fiz ali, cheguei em El Calafate, fiquei um ou 2 dias mais ou menos e fui para Puerto Natales, que aí já é Chile, né? Aí fiz essa transição. E aí a primeira trilha que eu fiz foi Torres del Paine,
Primeira trilha que eu fiz na Patagônia. Vamos falar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouquinho, mas você já chegou com aquela visão impactante, porque Torres del Paine, se você não conhece, dê um Google aí, Torres del Paine. É uma coisa de maluco, né? Assim, de beleza cênica. E dá para descrever o que você sentiu quando você bateu a vista lá para Torres del Paine? Cara, eu, assim, te falar a verdade, eu cheguei lá, eu ficava assim, cara, será que eu tô vivendo isso mesmo? Foi meio difícil de acreditar, assim, né? Mas quando eu bati lá a primeira vez, que eu vi a laguna, né? Que é cor esmeralda, dependendo da época, que eu cheguei e olhei para as torres assim, eu fiquei fascinado, né? Então, meio sem palavras realmente, não tem como descrever. Eu costumo falar que às vezes as pessoas nos questionam, né? Quando a gente vive essa vida de aventura, entre aspas, porque eu já falei aqui, vou repetir, aventura é o genérico para quem sai da caixinha um pouquinho, mas não leia a palavra literal aventura, porque a gente se programa, se organiza, a gente vai se aventurar de qualquer jeito, de maneira mais ampla. As pessoas, mas o que você viu lá? Por que você gosta de tanto lá? Por que isso aí é tão legal? Tem coisa que não dá para descrever, não dá. Alguns locais no mundo, assim... É só viver mesmo. Você tem que ir lá e sentir o vento, sentir o cheiro, e olhar com os próprios olhos e ver detalhes que uma foto, que um vídeo, por mais qualidade que tem hoje aí, os celulares e tudo mais, não tem como ver. E alguns locais, vou citar 2 só. Um é sua casa, inclusive. Machu Picchu é um local icônico, não é à toa que é uma das 7 maravilhas do mundo. Quando você chega no local onde você avista a cidade de cima, você fica impactado. Fala, cara, que local impressionante. E você vai vendo os detalhes dos encaixes das pedras e como cada região se conecta, a água atravessa. É coisa de maluco. E a outra são os portais de Hércules. É outro lugar espetacular. Que é aqui na Serra dos Órgãos. Eu lembro que quando eu estive nos portais pela primeira vez, eu soltei o mesmo palavrão que eu soltei em Machu Picchu, que você chega e você dá de cara e fala, cara, o que é isso aqui? Então você tem que ir lá para ver a foto, não passa a dimensão do que são. Então, pessoal, vamos viver. Vocês vão ver ao longo aí desse podcast algumas imagens dessas idas do Maicon Rocha para a Patagônia. É só para te inspirar. Vá lá sentir o ventinho gelado, provar a culinária, né? Que é uma coisa legal você provar uma culinária diferente, uma bebida diferente. E cultura, né? Trocar informações, conversar com pessoas de cantos diferentes do mundo, né? Isso que também não dá para botar na fotinha. É uma experiência completa, assim, né? Quando eu vou para um lugar desses, eu quero provar o que eles fazem lá, né? Por exemplo, vou comer uma pizza. Pô, tu come pizza aqui também, mas tu chega lá e tu fala, não, vou provar a pizza do local, né? Então, acho que, inclusive, eu até acho que as melhores pizzas que eu já comi na vida estão lá. É até difícil quando eu volto assim, é difícil encontrar uma parecida. Mas tem que viver a experiência mesmo, não completa, assim, não só simplesmente fazer trilha, né? Não. Aí, só lembrando rápido, quando eu fui nas torres, eu acho que eu fiquei meio assim, cara, tô na Patagônia mesmo, foi meio difícil de assimilar que eu tava lá, né? E aí eu lembro que eu fui com a expectativa de fazer o circuito W a primeira vez, só que tinha uma parte já tinha esgotado o acampamento, os refúgios e tal. Aí eu fiz um outro esquema lá. Então, na primeira vez que eu fiz tipo um bate e volta nas torres, né? Aí quando eu voltei, falei, cara, doideira, né? Fiz as torres e tal. Mas aí quando eu fui no segundo ou no terceiro dia, que a gente vai de ônibus, assim, a gente passa pelaquela cena mais famosa das Torres del Paine, que mostra todas as montanhas, assim, Los Cuernos e tal. Quando eu cheguei ali, eu me lembro exatamente o que eu senti, cara. A lágrima começou a escorrer do nada. Até eu lembrando desse momento, eu me emociono um pouco. Me identifico com você. Eu também passei umas situações assim, e que é tão espontâneo, tão natural, que a gente não tem como se precaver, né? Você treina para ficar com o físico em dia, você separa todo o equipamento bonitinho, mas sentimento não dá. Aí você chega lá e transborda, né? Justamente, é inacreditável. Aí, porque Patagônia, assim, pra mim, né, era um sonho meio que impossível, assim, né? Eu ficava, cara, tem que viajar pro país. Eu mal conseguia viajar daqui para Guapi, e já... questões financeiras e tal. Se o Maicon de 20 anos atrás falaria para você que não dá. Né?
entendeu? Aí quando eu cheguei lá, eu falei, caraca, jamais eu ia imaginar que um dia eu ia estar aqui, e hoje eu tô, entendeu? Aí é realmente muito emocionante, assim, que tu lembra de toda a tua trajetória, de tua vida que tu passou para chegar lá e ver com teus próprios olhos. E aí hoje, já quase 3 anos depois da primeira viagem, já fui lá 4 vezes. Aí, tipo... Rapaz, eu, alguns anos atrás, passei por uma experiência que eu sempre gosto de contar para as pessoas, porque hoje a gente vive um mundo tão fútil, tão focado em ter patrimônio, em ter sucesso e tudo mais, que quando você chega no final da vida, as pessoas, só lá no final da vida, talvez percebam que você não leva nada. Te deixa ficar tudo para ir para os outros brigarem. E às vezes a pessoa passa a vida toda se preocupando com patrimônio, com dinheiro e se ter esse tal sucesso aí, entre aspas, né, que é o que se vende aí nas redes sociais, e deixou de viver. Eu passei uma experiência uns anos atrás que era você se imaginar com 80 anos de idade, fazendo lá, terminou o seu aniversário de 80 anos de idade com a sua família, depois você senta sozinho na cadeira de balanço e fica lembrando como é que foi a sua vida até chegar àquela data, até os 80. Se você não tiver vivido uma vida dessa intensa, cheia de aventuras, cheia de realização pessoal, não só financeira, o que você vai lembrar? Você vai ficar lembrando, passei 80 anos trabalhando pra caramba aí, cumprindo horário, juntando dinheiro, vou deixar aí 5 milhões para minha família. Passei 80 anos sem correr atrás dos meus sonhos, né? Os verdadeiros sonhos, né? Sei lá. E as pessoas, às vezes, Mike, eu percebo que tem uma dificuldade de distinguir o que é bom para ela e o que é bom para os outros. Às vezes vê lá na rede social, a pessoa está fazendo uma situação, está se dando bem, entre aspas, está feliz, ou demonstra que está feliz, né? Porque ninguém publica derrota, a pessoa só publica a parte boa. E a pessoa pega e ela quer fazer exatamente o que aquela pessoa está fazendo. Não se encontre, faça o que faz bem para você. A gente fala aqui de montanhismo, escalado, ciclismo e tudo mais, porque é a essência do podcast e é o que eu vivo, inclusive. Mas você pode ser feliz, por exemplo, viajando para conhecer estádio de futebol. Às vezes a pessoa é apaixonada por futebol, né? Quero conhecer o estádio do Real Madrid, do Barcelona, do Bayern. Então vai viver isso aí. Quando chegar lá no futuro, olhar suas fotos no estádio, não é que eu visitei todos os estádios principais do mundo. Então o negócio é viver, né? Esperamos inspirar as pessoas aí a viverem na essência. Mas vamos falar sobre alguns roteiros, né? Então, Patagônia, lado argentino e lado chileno. Começando pelo lado dos hermanos aí, dos argentinos. El Chaltén, o que tem para fazer em El Chaltén? Rapaz, tem muita coisa. Assim, como eu falei antes, o pessoal que vai lá, que não é um exímio caminhante, né? Que gosta de conhecer lugares novos e tal, tem várias opções ali de caminhadazinhas mais leves que a pessoa pode fazer, ou pode fazer passeio de barco, inclusive, né? Em El Calafate, que é a terra dos glaciares, né? Que fica próximo de... É o Perito Moreno que fica lá? Isso, tem o glaciar Perito Moreno e tem diversos outros glaciares lá, que aí você pode contratar o tour, fazer tour de catamarã, né? Aí você faz o tour por vários glaciares. Então você não precisa ser um caminhante assim, montanhista ali, experiente para conhecer esse local, né? Mas, por exemplo, os 2 roteiros mais conhecidos de lá, que são os mais procurados, é a Laguna de los Tres, né? Que ela fica de frente pro Fitzroy, e o Cerro Torre, que na verdade, a Laguna Torre. Você chega na laguna de frente pro Cerro Torre. Essas são as 2 mais frequentadas, né? Só que a Laguna de los Tres, para ela ser a mais famosa de todas, muita gente vai sem ter muita experiência também, entendeu? Então é uma caminhada pesada, dá aí mais de 20 quilômetros, com altimetria alta. Mas é tipo um circuito, dorme, como é que é essa laguna? A Laguna de los Tres, você tem duas opções mais clássicas de chegar até ela. Uma é bate-volta a partir de Chaltén. Aí daria os 20 quilômetros, que é bem puxado, dá uns né? 22, ida e volta, né? Saindo e voltando de El Chaltén. E você tem como fazer tipo uma travessia. Aí você tem que pegar um translado
até o Rio Elétrico, começa a trilha no Rio Elétrico, vai até a Laguna de los Tres, depois volta para El Chaltén. Aí dá uma travessia mais ou menos 24 quilômetros, essa trilha. Mas a maioria faz bate-volta ali a partir de El Chaltén, né? E aí, como, por exemplo, quando você vai ali de dezembro até fevereiro, os dias são muito longos, né? Então, às vezes amanhece 4 horas da manhã e só anoitece 10 horas da noite. Então as pessoas começam a trilha cedo, vai naquele passinho de borboleta lá para chegar no Laguna de los Tres, que é a média assim de uma pessoa que caminha bem, ela leva aí umas 4, 5 horas no máximo até chegar a Laguna de los Tres. E quem está menos condicionado leva mais tempo. E aí quando dá umas 8 horas da noite ali em El Chaltén, tu começa a ver as pessoas chegando dessa trilha, pessoas que não estão adaptadas. Aí eu até brinquei lá que parece até The Walking Dead, assim, que vem muita gente mancando, andando assim, tipo, todo destruído, porque as pessoas não se preparam para fazer uma caminhada como aquela, né? Infelizmente. Por ser um lugar muito conhecido, né, popularmente. Mas aí, voltando à pergunta, tem muita coisa para fazer lá, cara. Dessa última vez que eu fui, que foi lá para Chaltén, que foi em fevereiro de 2023, Carnaval, eu fiquei lá mais ou menos 20 dias, né? E aí eu fiz bastante coisa. Aí tem o Pleg Tumbado também, que é uma montanha que você sobe, aí você vê o Fitzroy, o Cerro Torre, é uma das possibilidades. Aí tem essa... esqueci o nome. O glaciar Uemu, que aí é isso aqui, ó. Você sobe, aí você fica em cima dessa laguna aqui. Muito lindo, tá vendo as pessoas aqui, ó. O detalhe, né, para a cor da água é por causa do degelo, né? Então tem uma cor diferente, vai variar. Tem uma cor bem diferente. Algum mineral aí que dá essa coloração. Agora, além da distância, né, pelo que eu percebo aí nos registros seus e da outra galera que eu acompanho que já rodou na Patagônia, o terreno é bastante acidentado, pedra solta, justamente por conta do degelo, né? Que lá Sim. Congela, descongela. Aí a rocha fica quebradiça e a trilha, consequentemente, é assim, né? Sim. Isso aqui provavelmente, ó, isso aqui era uma morena, né? Que eles chamam de uma morena do glaciar. Esse glaciar que está aqui em cima, provavelmente ele pegava isso tudo aqui, né? E aí ele deixou essa rocha desse jeito, toda quebradiça e tal. Então tem um risco de torcer um pé, né? Então não é aí isso aí, tem que ficar sempre atento, né? Aqui a gente está olhando assim, mas dá para ter uma noção mais ou menos do tamanho das pessoas aqui embaixo, né? Na beira da lagoa, como é que é né? O tamanho desse lugar aí. Agora, a gente fala sempre do bastão de caminhada, que ele é um parceiro do caminhante. Qualquer atividade, aí ele é fundamental estar presente. Nessa região eu percebo que ainda mais, né? Porque dar uma torcida no pé, dar uma balançada, andar sempre com os bastões apoiando aí é legal, né? Sim. Você anda bastante tempo também, né? Então, assim, o bastão, se você souber usar ele corretamente, os 2 bastões, aí você reduz bastante a tua carga ali na tua perna ali, né? Para poder caminhar durante mais tempo também. Isso aí é a cidade de El Chaltén. Então, é uma cidadezinha que parece você tem mais ou menos a mesma idade que eu, um pouco menos, mas você lembra aquele brinquedinho que tinha de madeirinha que você montava umas cidadezinhas e tal? Parece, né, que você monta a cidadezinha, tudo bonitinho, umas pecinhas coloridinhas. É verdade. Então, aí aqui em cima tem, que a gente chama de El Paredão. Aqui em cima tem caminhada, ali também, nesse outro lado ali também tem caminhada. Então, assim, tem muita caminhada aí. Nessa região do lado da Argentina, também eu lembro que em uma dessas vezes você fez a volta do Emu. Sim. Que aí já é um pouco mais complicado, a volta do Emu. Aí a volta do Emu ela é um pouco mais remota, assim, que ela começa e termina ali na cidade de El Chaltén. Deixa eu ver se tem como... Não, aqui não dá pra ver, que ela fica mais pra cá. Enfim, ela é num ambiente um pouco mais remoto, assim. Então chega um momento que você fica do lado do campo de gelo sul, né? Lá tem o gelo patagônico sul. E aí essa volta do Emu, ela pega uma parte desse gelo patagônico. Você vê bem o glaciar, assim, o glaciar Viedma embaixo, assim. E aí ela já é um pouco, já é bem mais, assim,
como é que se diz? Remota, numa área mais remota. Aí Foi essa que você foi sozinho? Essa eu fiz sozinho. Essa foi nessa viagem que eu te falei tava 2023, fevereiro. Eu fiquei lá, né, com essa intenção já de fazer essa volta. E aí, faltando alguns dias para eu ir embora, eu olhei ali a previsão do tempo. Que o problema maior lá, o pessoal fala muito de chuva, mas todas as vezes que eu fui lá, eu nunca peguei uma chuva muito forte, igual a que acontece aqui na nossa região, né? Que aqui dá aquelas tempestades com raio e tal. Nunca peguei esse tipo de chuva lá. Mas o que eu mais peguei lá, que é até aconselhável, assim, se você for fazer uma trilha, você ficar ligado, é o vento. Porque às vezes bate uns vendavais lá que... É o famoso vento patagônico, derruba moto, se estiver andando de bicicleta, derruba a bicicleta. Aí tu tem que ficar ligado na previsão, porque aí vem vento junto com chuva, né? Mesmo que a chuva não seja tão forte, né? Ela prejudica ali, então faz diminuir a sensação térmica também. Aí é por isso que quando você vê e lá, cara, é incrível que apesar da Patagônia ela ser assim, faz as 4 estações num dia só, eu notei isso, ela é bem previsível. Por exemplo, você pega uma previsão do tempo, daqui a 3 dias vai estar ventando. Cara, daqui a 3 dias realmente fica ventando, entendeu? Ela é bem confiável, assim, a previsão. Um pouco diferente da nossa aqui. Acho que é curioso. Eu na Europa também era preciso, assim, vai chover meio-dia. E chovia meio-dia. Então, aqui não é assim, aqui né? é talvez isso. Vai chover 70% do território. Justamente. Aí quando eu cheguei lá assim, o pessoal falava muito disso, né? Não, a Patagônia faz as 4 estações no mesmo dia e tal. Mas eu notei que ela sempre batia, a previsão sempre batia. E aí, dito e feito, eu programei ali para estar com... Tem o Passo del Vento lá, né? O nome já diz, né? Passo del Vento. E aí todo mundo fala, ó, tenta não passar no Passo del Vento no dia que tem vento. Porque senão... Você vai voar no Passo del Vento. Vai ser bem difícil. E aí eu calculei certinho para não estar lá, não fazer esse Passo del Vento no dia do vento. E aí foi batata, consegui fazer, fiz de boa. E qual a distância da volta do Emu? Como é que você fez? A volta do Emu, se eu não me engano, dá uns 84 quilômetros aproximadamente. Aí eu fiz em 4 dias, dá mais ou menos uns 20 quilômetros todo dia. E autossuficiente, né? Tendo que levar comida para os 4 dias? Tem que levar. Como é que foi essa logística? Esses 4 dias, né, são 3 noites, não tem estrutura. A primeira noite foi na Laguna Toro, né? E o único... Não chega a ser uma estrutura não, mas tem tipo uma cabaninha lá que o pessoal, uma emergência maior, talvez fique lá, mas uma cabana cabe assim 4 pessoas no máximo. Então o resto é tudo selvagem mesmo, não tem estrutura nenhuma. Eu lembro que teve um dia que você pegou, não sei se foi uma chuva fina, assim, que você... Parecia que já estava meio que um dia de perrengue, assim, não lembro se foi na volta do Emu, que você pegou uma tempestadezinha fina, assim, um diazinho cinzento. Deixa eu lembrar aqui. Se eu não me engano... se eu não me engano foi no Opo. Eu estava confundindo, achei que ia ser na volta do Emu. Na volta do Emu, assim, eu fiz bem assim, o clima estava até tranquilo, assim. No circuito, a gente vai falar mais para frente, teve uma parte lá que foi mais... Nessa volta do Emu, então, ela sai de El Chaltén e volta para El Chaltén. Isso, exatamente. Tá. E, logicamente, nos dias de hoje é difícil você querer ficar desconectado, né? A gente até deve ficar desconectado para viver o lugar. Mas é importante para pedir um resgate ou para... Você vai fazendo um registro, consultar um track log. Como é que você leva muito powerbank? Como é que você, por exemplo, essa volta do Emu, 3 noites ali, como é que você manteve? Essa volta do Emu eu levei 2 powerbanks e 2 celulares, com mapa descarregado nos celulares. Né? Não senti necessidade assim, de levar o GPS, não. Eu cheguei a imprimir mapa também, qualquer coisa e tal. E nessa época, no Volta do Emu, ainda não tinha levado rádio. Não tinha rádio, então eu meio que dei uma arriscada assim para ir. Mas o importante, se você for fazer uma trilha dessa, principalmente sozinho, é ter um rádiozinho e conectar ele à frequência do local, né?
Até porque é uma região muito inóspita nessa volta do Emu. Você chegou a encontrar alguém nesses 4 dias? Tinha bastante gente, cara. Achei até assim, eu achei que não ia ser muito, né? Muito frequentado e tal, por ser um pouco mais difícil. Mas, por exemplo, no primeiro dia eu passei por algumas pessoas caminhando e tal. E aí, quando eu cheguei no acampamento, tava assim, lotado de gente. Porque eu comecei a caminhada um pouco tarde, propositalmente. Comecei, era meio-dia mais ou menos que eu comecei. Quando eu cheguei no acampamento já estava lotado de pessoas, o primeiro dia. E aí lá tem... O segundo dia você começa assim, né? E tem uma travessia de tirolesa. Tem um rio para passar e aí você tem uma travessia que você faz de tirolesa. Eu fiquei 2h30 nessa tirolesa para conseguir passar, devido ao número de pessoas. É curioso, mas tem alguém fazendo essa logística ali ou é o caminhante que chega e se vira para fazer essa travessia? Não, nessa tirolesa já tem o cabo de aço lá esticado, né, da tirolesa, e tem uma roldana. Aí você precisa chegar lá com material de escalada mesmo e se prender lá na roldana e atravessar. Mas por conta própria, não tem ninguém orientando e nada? Não tem ninguém orientando, não. Rapaz, é um nível de aventura acima aí. Até recentemente uma pessoa entrou em contato comigo no Instagram perguntando como é que eu faço lá e tal. Aí eu expliquei mais ou menos. Aí ele perguntou, cara, mas não sei nada sobre técnicas de escalada, não sei o que, sei que lá. Eu falei, cara, se tu não tem certeza do que tu tá fazendo, é melhor tu não ir. Aí ele até falou assim, cara, mas tu acha que se eu chegar lá vai ter alguém para me ajudar? Aí eu falei, não vai contando com isso, né? Pode chegar, tem um dia que tem a baixa visitação, ou chegar num horário diferente, né, da pessoa. Não, e pior que se você atravessa essa tirolesa, aí você que meio que fica ilhado. Para depois você sair, você tem que... lá no final do último dia, você tem mais uma tirolesa para atravessar o rio novamente. É outro rio, né? E você só vai num sentido, né? Depois não tem como voltar, porque você desceu a tirolesa. Você tem como voltar pela tirolesa, entendeu? Meio que assim, você passou uma vez, passou da tirolesa, ou você volta por ela, ou você tem que dar a volta para passar pelo outro lado. A volta do Emu realmente. Aí volta assim, eu achei simples essa passagem lá da mas talvez da tirolesa. Já escalou, já fez curso de escalada, aí você tem esse justamente, para mim, assim, porque eu tenho bastante tempo de experiência e tal, e eu já fui preparado para isso. Mas, assim, às vezes a pessoa que não está acostumada a chegar lá, né? Igual eu, quando eu estava nessas 2h30 lá, tinha a quantidade de pessoas que estavam passando de forma errada. Assim, errada por quê? Porque o cabo de aço, né? Você não pode botar um mosquetão simples, né, de liga de alumínio lá nesse mosquetão. Porque às vezes, enquanto você está atravessando lá, ele são 2 materiais diferentes, um pode fazer o outro quebrar, né? Então é perigoso. Então você tem que botar um outro mosquetão de aço se você for passar a mochila, igual eu fiz. Eu me prendi na roldana, peguei a solteira e botei a solteira na mochila, com um mosquetão de aço. Então eu passei de boa. Só que tinha gente lá que estava assim, se botando no cabo de aço, sem usar roldana. Direto. Nossa. Cara, mas era muita gente fazendo doideira, assim. E eu acredito que seja um rio caudaloso, ou pelo menos com muita pedra, que se cair lá... Rio fortíssimo. O primeiro, pelo menos, bem forte, assim, de glaciar. E uma canaleta, assim, então é um lugar bem, assim, complicado, né? E aí, mas isso é questão de você dar uma estudada antes para saber como passar certo, né? E a maioria chegava lá e não passava da forma certa. Essa é uma aventura. Vamos para o Chile agora, Michael. Lembrando, gente, que a gente só está dando uma pontuada, porque como o Michael citou no começo, a Patagônia tem muitos aí, centenas de roteiros diferentes para todo tipo de público e em ambos os lados, na Argentina ou no Chile. Então, não dá para a gente detalhar todos aqui, mas tendo uma ideia, você vai vendo umas imagens e se inspirando aí. Então vamos agora para o Chile, né, já que a Patagônia é dividida entre esses 2 países. O Chile, o Torres del Paine, como a gente falou no começo, já é de cara, você chega e já vê aquelas montanhas gigantes lá, pontiagudas, já é uma grande
um grande presente, digamos assim, mas dá para caminhar até essas montanhas também, né? Dá para você Dá até bem perto delas, né? Dá para você fazer o bate-volta nas Torres del Paine, que aí dá cerca de 20, 22 quilômetros também. Outra que é parecida com a Laguna de los Três. Em questão de dificuldade e questão... Tem gente até que confunde. Você bota a foto do Fitzroy, a pessoa acha que é a Torre del Paine e vice-versa, né? Mas ela, em questão de dificuldade técnica e assim, física, é bem parecida, né? Tem cerca de 22 km também, 1.100 metros de altimetria. E aí você vê uma caralhada, desculpa o termo, uma caralhada de gente lá fazendo também sem ter muita experiência. Você tem vai só olhando o visual. Físico, Não, porque 22 quilômetros de montanha é uma pernada. Chão. Sabe alguma experiência que eu já... Só para ilustrar, para vocês entenderem como é que às vezes as pessoas se confundem. Uma vez eu fazia uma travessia com um grupo, travessia Petrópolis-Teresópolis em um dia. 30 e tantos quilômetros, na tocada, tem que ser para dar tempo. E uma pessoa que queria ir, que ficou insistindo para ir, não, eu caminho na Rio Bahia, todo dia dou a volta na Rio Bahia, 20 e tantos quilômetros. Caminhar na Rio Bahia é uma brincadeira, na montanha é totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, você tem que preparar, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, especificamente para a montanha. E, cara, imagina, você está em outro país, tudo adverso para você e ter que encarar. Então, Torres del Paine é bonito demais, né? É outro lugar que quem vive a essência da montanha tem que estar lá. E nesse lado do Chile tem alguns circuitos, né? Você faz o clássico Torres del Paine e faz um circuito nessa região do parque, né? Começando aqui pelo circuito W. Que circuito é esse? Qual é a distância? Como é que funciona? Então, o W ele tem várias formas de fazer o W, né? Mas tem duas mais tradicionais. Aliás, só apontou, não acredito que ele faria no mapa um W, é por isso o nome. Por conta disso, justamente. Tem 3 vales, né? O parque tem 3 principais vales lá, e aí quando você sobe esses vales, dentro deles, assim, forma a letra W mesmo. Eu até postei um vídeo esses dias no YouTube, se tu quiser depois botar aí, a galera acessa lá para... No final a gente divulga os canais para quem quiser ver mais. Mas enfim, aí você sobe os 3 vales. Esse aqui é como se fosse uma parte da primeira perna do W, né? Essa foto aí. Essas aí são as pontes suspensas. Esse é o Glaciar Grey. O W, ele tem, se você fizer ele da forma... Você tem como fazer em 4 dias ou 5 dias. Geralmente são as duas formas mais tradicionais lá, né? Já fiz das duas formas. Em 4 dias, geralmente a pessoa só vai até aqui, ó, onde essa foto aí, que é o Mirador Grey. Então você não faz a primeira perna ali até o final, você faz mais ou menos até a metade. Tá? E aí, quando você faz 5 dias, não, aí você consegue completar essa terceira perna até o final, que aí você fica no Refúgio Grey e faz ainda mais um bate-volta lá que nas pontes suspensas, que foi aquela ponte que apareceu aí um pouco antes. E aí tem o Vale do Meio, né, que é a perna do meio, que é onde você chega no Mirador Britânico ou no Mirador Francês. E tem a terceira perna do W, que é as Torres del Paine, justamente. Aí faz um W ali, o desenho do mapa. Então se a pessoa estiver indo para a Patagônia já pensando em fazer o circuito W, nem precisa fazer a trilha das torres, né? Torres del Paine, ele vai ver fazendo o W. Isso. O W, ele é porque assim, às vezes a pessoa só tem um dia lá na Torres do Natália, aí faz o Torres del Paine, né? Bate e volta. Eu tenho 4 dias, pelo menos. Aí faz o W, porque aí você vai fazer vai ter todo esse visual que está aparecendo aí e mais a Torre del Paine, entendeu? Você faz E realmente a gente foi vendo El Chaltén, é legal e tal, mas o lado do Chile já se apresentou aqui para mim mais impactante visualmente do que o lado argentino. Posso estar enganado, eu nunca tive lá, mas aqui a impressão que tem é que ele é mais grandioso, digamos assim. Ou você chega mais perto do gelo e vê o que a gente não está acostumado a ver. Cara, eles são bem... Eu acho assim, que são 2 lugares bem diferentes, assim, cada um tem sua beleza, eu acho.
Por exemplo, essa aí é as Torres del Paine, não está dando para ver porque estava meio nublado, né? Mas, por exemplo, a Laguna de los Tres e as Torres del Paine, elas são bem parecidas assim, em termos de impacto, sim. Mas o circuito W, você pega bastante essas formações assim, realmente impactantes, assim, é um roteiro muito bonito. Isso daí são os domos, né? As pessoas dormem ali dentro. É um cogumelo, né? Mas é um abrigo, é um refúgio, E aí cabe 8 pessoas dentro de cada domo desse. Mas esse só é obrigatório ficar ali ou você pode acampar ou é tipo um plus, o cara quer ficar mais confortável? Então, lá dentro das Torres del Paine tem 2 empresas. Tem a empresa Las Torres e tem a empresa Vértice. Né? Na empresa lá, tanto nenhuma quanto a outra, você pode dormir no refúgio, né? Ou em camping. Mas eu já notei que, por exemplo, a empresa Las Torres é mais difícil você conseguir lugar em camping. Porque não sei se eles não liberam para venda, alguma coisa desse tipo, mas geralmente você contrata para ficar dentro do refúgio ou contrata para ficar numa barraca deles lá. O lugar para você botar a sua própria barraca já é mais difícil de você conseguir. Não sei se esgota rápido, eles lançam a venda e esgota rápido por causa do valor, né? Ou se eles travam mesmo a venda. É um local muito procurado. O circuito W, aliás, eu escuto mais falar do W que do O, mas são 2 circuitos interessantes. E o segundo circuito lá na região de Torres del Paine é o circuito O. Repetindo, acredito que ele faça uma voltinha, seja um circuito circular. O circuito O, ficou meio popular esse nome assim, mas lá eles chamam muito de circuito maciço Paine, né? Toda essa região da Patagônia, tem uma foto aí que mostra bastante as montanhas. Esse conjunto de montanhas ali nas Torres del Paine, ele é chamado de maciço Paine, né? E aí o circuito O, ele dá a volta, né, nesse maciço Paine. E ele é menor do que o circuito W? Qual é a distância dele? Não, o circuito O, ele engloba o W. Entendeu? O W ele está dentro do circuito O. Acho curioso como o O passa em volta do W, digamos assim. Isso. Se você fizer, por exemplo, o circuito maciço Paine, né, que se você fizer só a parte de trás, que foi o que eu fiz só a parte de trás, aí tem umas pessoas até que chamam de circuito C, que ele faz meio que um C, né? E aí é o circuito maciço Paine. Aí, cortou o O no meio, é o C. Circuito C. Isso aí, circuito C. E aí, se você juntar com W, que não necessariamente o W, você vai fazer você não precisa fazer as pernas, se for o caso, né? Aí você faz o O, aí fica o circuito O. É o circuito C mais o W, no caso, que forma o circuito O. Não, quem tem tempo, a maior riqueza do mundo, voltando até aquela questão que a gente comentou agora há pouco, a maior riqueza do mundo é tempo, né? Porque dinheiro a gente junta, vende patrimônio, mas tem que ter o tempo também, né? A pessoa tendo tempo para poder aproveitar, né? Porque você vai lá, trabalho, mesmo conseguindo fazer o seu lazer dentro lá, e você tem sua esposa, sua filha para voltar para casa, então você acaba sempre fazendo uma perninha e volta, né? Mas se eu pudesse ficar lá 3 meses, aí você faria essas pernas todas aí, e faria cumes e afins. O circuito O, você tinha me perguntado, tá me fugindo agora a quilometragem total dele, mas se eu não me engano dá uns 140 o circuito O. Um tempo que se leva caminhando fazendo um circuito desse. E o W dá aí 85 a 100 quilômetros. Se você fizer em 5 dias, que aí você vai até as pontes suspensas que tem, que é um atrativo top, aí dá mais ou menos uns 100 quilômetros. E o circuito O, aí se você fizer todas as pernas ali, o circuito você dá aí uns 140 quilômetros aproximadamente. É uma pernada. Michael, qual é a melhor época do ano para fazer Patagônia? Porque é diferente. Aqui no Brasil a gente fala também, inclusive vai ter a abertura da temporada de montanhismo, mas nessas regiões aí as estações são mais extremas, né? Então não dá para ir qualquer época. Então, eu lembro que tu me fez a pergunta de onde eu peguei um clima. Foi nesse dia aí, que eu cheguei no camping. Esse daí faz parte do circuito O. Esse daí é a subida do Passo John Garden, que é o trecho mais difícil do circuito O.
né? Aí no terceiro dia, quando eu cheguei antes desse passo aí começou a cair neve, né? E aí o último dia do circuito, penúltimo dia do circuito foi todo assim, nevando. E teve trecho lá que eu passei que a neve vinha na canela. E olha, o Maicon é bem alto. Se no Maicon pegou na canela, nosso amigo Leandrinho, sinto muito, você ia ficar agarrado lá na neve. Mas aí voltando, qual foi a última pergunta mesmo? Não, em relação à melhor época do ano, assim, para época. fazer Patagônia. Então, o circuito O, ele só abre ali em dezembro e fecha em março. Então, de dezembro a março é a melhor para fazer o circuito O. O W, ele pega de dezembro a março também, mas você tem como fazer novembro e abril. Novembro, você pode pegar bastante neve ainda, né? Porque acabou de acabar o inverno ali, então você pode pegar muita neve. E abril você pode começar a pegar a neve chegando. Por exemplo, até o 15 de abril ali, às vezes é tranquilo, mas passou de 15 você já corre risco de pegar a neve. E para o pessoal de casa achar que o problema da neve é só frio, né? Não, é a orientação, né? Você cair numa nevasca, ele perdeu a orientação, perdeu o rumo e se acidentar a neve. Tanto é que esse trecho de neve aí, a gente foi em dezembro, a gente pegou essa quantidade toda de neve, pô. Imagine na estação mesmo de inverno. No inverno eles fecham, você só entra contratando um guia de alta montanha lá no parque mesmo. Não, digamos, um patamar acima, não dá para brincar, não. Não dá. E, Maicon, a logística, o cara que vamos trazer aqui para o nosso quintal, a pessoa que sai de Teresópolis, como é que ela sai de Teresópolis para chegar à Patagônia? Primeiro, entra pela Argentina, entra pelo Chile, como é que faz? Se você for fazer o primeiro roteiro que eu fiz lá, a primeira viagem que eu fiz a Patagônia Chaltén e Torres del Paine. E aí eu fui para a Argentina. Então eu saí daqui, né, Teresópolis, para o Rio. No Rio tu pega um voo para El Calafate. E aí esse voo para El Calafate geralmente ele para em Buenos Aires. Porque é um aeroporto menor, né? Então não vai ser o mesmo avião daqui. Aí outro avião. Mas você para em Buenos Aires por causa da questão de alfândega e tudo mais, né? Você vai ficar num voo doméstico também. E num lugar, você vai fazer um voo doméstico de Buenos Aires. Aí, como você vai ficar no país, tem que obrigatoriamente passar lá em Buenos Aires. E aí de El Calafate, aí tu pode chegar lá em El Calafate, fazer os passeios de El Calafate e de El Chaltén, e depois de lá pegar um ônibus para Puerto Natales. Aí esse ônibus aí dá umas 8 horas aproximadamente. Que você vai da Argentina para o Chile. Da Argentina para o Chile, só que você vai passar em fronteira, né? Então tem a questão de alfândega também e tal. E funciona esse transporte de ônibus lá? Tem horários? Tem, horário é muito comum isso. Então tem vários ônibus assim, vários horários de ônibus que fazem esse percurso. E aí se você for direto só para a Patagônia chilena ou você for começar pela Patagônia chilena, aí você tem que pegar um voo para Puerto Natales. Não, pinto. Você pode pegar para Puerto Natales, mas o mais tradicional é para Punta Arenas. Você vai pegar. Você fica direto no lado do Chile. Isso. Que aí você vai para o Rio também, vai ter um voo para Punta Arenas e geralmente esse voo já para em Santiago. Aí faz escala em Santiago para você ir para Punta Arenas. Aliás, pessoal, a logística, quando você vai programar uma viagem, não dá para pensar só na trilha lá, né? Você tem que pensar na logística toda, né? O tempo que você vai levar para chegar lá, como é que é o transporte. Tem a questão da fronteira, que documento exige, né? Na América do Sul a gente entra só com a identidade, mas também tem a questão da validade da identidade, tem que ter 10 anos de emissão. Então é bom ficar atento a tudo isso para não quebrar a cara, né? Chegar lá e não conseguir entrar no país. A primeira vez eu fui com RG e assim, eu me senti meio deslocado assim, porque toda hora o pessoal perguntava o que é isso. Tipo, papel, isso. Aí eu... É documento do Brasil. Aí uns olhavam assim, parecia até que não ia aceitar, cara. Então aí da segunda vez eu já fui com passaporte, aí é tranquilo. O passaporte é bem mais é mais legal, né? Ganhar um carimbo no passaporte. É bem mais legal também. Aí assim, quem pretende fazer várias viagens assim na América do Sul, é melhor tirar o passaporte mesmo, que tem menos dor de cabeça. Já a identidade, aí tem lugares que assim,
Quando você vai aqui e tem funcionário público, às vezes ele não identifica o que é determinada coisa, né? E lá é a mesma coisa, você vai chegar lá e ele fica, cara, eu nunca vi esse documento na minha vida, entendeu? Às vezes... E até pesquisar, nisso às vezes você pede até uma conexão de voo, de ônibus, né? Se tiver essa coisa. Isso, e deixar bem claro que não é válido essas outras identidades, né? O pessoal às vezes vai carteira de motorista. Carteira de trabalho, carteira profissional. Eu já ouvi falar que o pessoal lá aceitou, assim, mas te falar, eles aceitaram porque não sabia o que era, falaram... É o do Brasil, esse aí. Mas se pegar uma pessoa que tem conhecimento técnico, né, da documentação, eu vou olhar e falar, não, amigo, não é essa aqui não. Tem que ser o RG mesmo, RG. Na via das dúvidas, tire o passaporte, porque às vezes aí você vai ter até uma oportunidade de viajar para outro lugar que exige. Passaporte é bem mais tranquilo, cara, você viajar com passaporte. Agora, a logística, ela se falou porque funciona os ônibus, né, ficar transitando Chile, Argentina, ficar fazendo os roteiros lá, funciona bem. E na trilha, cara, porque você é um cara que tem muita experiência aqui na Serra dos Orcos, de Três Picos, e em outras montanhas aqui no Brasil, outras travessias que você fez. Aí, alguns anos atrás, você vou para a Patagônia. Você caiu num ambiente que você não conhecia. Como é que você faz essa orientação nas trilhas lá? É sinalizado? Tem que usar o GPS? Como é que foi essa orientação? Torre del Paine, ela é bem sinalizada. E a trilha é muito, como é que se diz? Demarcada. Muito demarcada. Então, além de ter milhares de outras pessoas caminhando, né, você tem uma trilha bem demarcada e bem sinalizada. E, além disso, eu também levo GPS, né, no celular mesmo, ou um mapa, e aí para facilitar a orientação também, né? Mas com relação a isso, ela é bem tranquila, essa questão, pelo menos no circuito W. No circuito O, ele muda um pouco a figura, assim, ele é sinalizado também, né? Mas, por exemplo, se nesse passo de On Guard aí, se estiver nevando, a orientação já fica um pouco mais complicada, né? Então, você acaba indo ou atrás de alguém que está na frente, já passou. Se não tiver ninguém na frente, aí você vai ter que ir descobrindo o caminho ali. É bom, baixa aí, hoje tem alguns aplicativos, né, para você se orientar, ou contrate um profissional, né, porque uma coisa que eu falo sempre aqui, a gente até volta que a gente falou no começo, tem gente que é desenrolada, que consegue, ela pesquisa e ela vai lá e faz tudo, mas não é todo mundo que é assim, somos pessoas diferentes. Então, quando se fala num ambiente natural, não dá para brincar. Não é igual eu pegar, vou sozinho ali para o shopping, pego o Uber me deixa no shopping. Você está na montanha, não. Então, se você não tem essa experiência, não tem essa expertise, não vai ser um track log no celular que vai te ajudar. Então, contrate um profissional, né, Marco? Até quando você me perguntou, quando eu fui a primeira vez que eu fiz a volta do Emu sozinho, por exemplo. Cara, eu fiz assim tudo para reduzir o risco ao máximo, né? Então, por exemplo, eu entendo sobre os equipamentos que eu ia utilizar lá, eu sabia me localizar através do celular. Se o celular acabasse a bateria, eu ia saber me localizar ali, estava com mapa, tenho experiência também de me localizar, né? Enfim, a experiência não substitui ali só aquele... você ter o track log ali, o caminho ou a própria sinalização, né? A experiência não substitui, né, isso. Aliás, eu tenho um aprendizado que eu principalmente nas viagens de bicicleta aí nos últimos anos. O mesmo que eu tenha lá, eu arrumei lá o track log, lá, a orientação, igual com 2022 que eu atravessei os Pirineus, só montanha, cidade, montanha, entra na cidade, sobe na montanha, em locais que eu nunca havia pisado. Tinha lá o track log para eu ir seguindo. Mas eu, na minha preparação para a viagem, aliás, eu já vi outros viajantes fazendo isso, para trilha também, mas nesse caso de bicicleta tem mais povoados, é mais fácil de orientar do que a montanha. De eu anotar, abrir no mapa o máximo possível e anotar todos os povoados que eu tenho que passar na sequência. Dia 1, povoado tal, por quê? O celular parou de funcionar. Aí eu perdi o mapa aí da região que eu levei. Mas eu tinha o nome dos povoados que eu tinha que chegar. Então, apareci num povoado, foi que lugar é esse aqui? Ou vai ter uma placa com o nome do lugar, ou você vai conversar com alguém, como é que eu faço para chegar em tal lugar? O cara vai te orientar. Então, você tem que se preparar
para não correr o risco de chegar lá e parar onde você não deveria e se acidentar, né? Que não é só se perder, é se perder e se acidentar e ninguém te achar lá para resgatar. Então, se preparar é fundamental. E essa parte de quem gosta de caminhar, de fazer trek sozinho, faz parte da brincadeira, né? Então, a gente se bota em risco sabendo que existe, por exemplo... É um risco calculado. É um risco calculado, justamente. Eu sei que havia o risco de eu me machucar lá e tal. Eu falei, cara, mas eu quero passar esse risco. Faz parte da essência do montanhismo. Justamente, eu quero sentir isso. E assim, eu tentei me planejar ao máximo, né? E eu já tenho conhecimento em primeiros socorros também. E assim, eu tentei me preparar ao máximo para reduzir esse risco a quase zero. Mas tu não tem como zerar ele, o risco sempre vai existir. Se o risco fosse 100% calculado ali, não tivesse risco, talvez não ia ser maneiro fazer, entendeu? Não ia ser legal fazer. Aliás, é como a vida, né? Como diz aquele texto do Pedro Bial, que ele lê muito antigo, o Filtro Solar, fala: os maiores problemas da sua vida vêm numa terça-feira à tarde que você não está nem imaginando. Justamente. Então quando a vida. E outra, quando você se planeja sempre pro pior, né? Você não pode se planejar achando que vai dar tudo certo. Com certeza. Né? Você tem que se planejar pro pior. E aí, se não acontecer aquilo... Ótimo. É o que eu falo da importância da preparação. Vou comparar de novo com a cicloviagem, que é o que eu tenho vivido mais intensamente nos últimos anos. Eu geralmente, assim, eu vou do ponto A para o ponto B, aqui vai ter um camping, vou dormir nessa cidade aqui e tal. Porém, se chegar aqui no meio do caminho, furou um pneu, levei um tombo, eu não consegui chegar, eu tenho na minha bicicleta a minha barraca, eu tenho sempre um alimento, uma refeição a mais sobrando, para não ter que, não vou comprar a refeição só quando chegar na cidade. Tenho lá um power bank para carregar o celular. Para anoitecer eu escolho um canto, boto a barraca e vou ter comida e vou dormir e no outro dia se resolve. Então, essa faz parte da brincadeira, né? Tá preparado para mudar às vezes até a rota. Já aconteceu comigo de eu pensar um roteiro, ficar mais de um ano pensando nele. Eu vou chegar na cidade, mas que cidade sem graça, não vou ficar aqui não. Então pega aqui, e agora? Vou achar um caminho mais legal aqui. Então tem que pesquisar, né? Isso. Para todas essas viagens que eu fiz, eu me planejei tanto que quando eu cheguei lá, assim, meio que não foi muita novidade, assim, porque eu já conhecia entendeu? Às vezes você se planeja tanto que chega lá e parece que você já fez, entendeu? Tudo deve saber. Mas é importante, porque teve até uma pessoa que me questionou isso uma vez: mas você fica vendo tudo, quando chegar lá não tem graça. Não, eu prefiro me informar e às vezes até nessa pesquisa você vai descobrir coisa que se você estivesse só passando lá, você ia passar direto. O Caminho de Santiago de Compostela que eu fiz em 2019, eu viajei junto com um paulista, que ele parece que, vou fazer, e foi só fazer por fazer. Não viajei junto, eu encontrei ele em uma das etapas, ele viajou um dia comigo. Aí eu chegava numa ponte, por exemplo, porque aquela ponte tem 1.200 anos de história, foi construída por uma rainha. Tu já sabia. Para poder o peregrino passar lá. Então, assim, eu até queria ver. E quando eu cheguei lá, olhava para a ponte, eu fiquei imaginando aqueles 1.200 anos de história. Eu sabia que, tipo, eu peguei a crachadinha, vou chegar na Ponte da Rainha, Ponte La Reina. E para mim era, e para ele, que legal, é uma ponte. Então, essa questão de se preparar é importante. Você vai ver, às vezes, até a essência do lugar, né? Não é só uma trilha, não é só uma ponte, não é só uma cidade. E eu não, tipo assim, eu posso ver várias fotos, vídeos do local, não é a mesma coisa você estando lá, cara. É o que a gente falou no começo, não é o cheiro, o vento, tudo. Tá tudo envolvido ali, não é só você ver o lugar ali, né? Você sentir ali, igual tu falou, sentir o vento, até pegar uma chuva de repente, ou sei lá, qualquer coisa que você vai sentir lá é diferente de você estar simplesmente só olhando a foto, só vendo ali o que outras pessoas viveram, né? Porque às vezes quando a gente fica vendo esses fragmentos aí nas redes sociais, seja no Instagram, no YouTube, no TikTok, onde for, a gente vê fragmentos de uma realidade de outra pessoa, do que ela filmou, que ela achou mais bonito aquele ângulo, achou mais bonito aquele ponto, e às vezes você, quando chegar, se você abaixar, você vai ver um ângulo diferente do que outra pessoa vê, para você vai ser o mais bonito, né? Justamente. São percepções totalmente diferentes, então eu recomendo sempre ir lá e ver, né? E aí, tipo, uma das recomendações mínimas aí para quem vai caminhar sozinho é pelo menos avisar
avisar alguém, né? Tem sempre alguém sabendo. E falar sobre os seus planos, qual vai ser o itinerário, quantos dias. Isso é fundamental. Porque se você passar ali, você falou que vai terminar em 3 dias. Chegou 4, você não terminou, aí tem alguma coisa errada. Alguma coisa, aí o familiar vai lá e vai acionar o resgate. E quem tem possibilidade, assim, tem melhores condições financeiras, adquirir aqueles localizador satelital. Aí, que é o tempo todo você está conectado. Né? Mas assim, eu por enquanto eu gosto assim, dessa parte que eu tenho feito, assim, planejando e tal, né? A gente não precisa ser um Messner, que aliás o grande Reinhold Messner, ele não gosta de celular de nada, ele vai só ele aquele caminho ali, então o grande conquistador aí das montanhas mais altas do mundo é o Messner, sem oxigênio. Ele achava que usar celular ou qualquer coisa ele estava trapaceando. Não precisa ser o Messner, mas também não precisa ser o Zequinha que vai de qualquer vai de maneira inadequada. Michael, para a gente fechar aqui esse bate-papo, queria que você falasse sobre preparação, né? Para a pessoa, eu caminho aqui na Serra dos Órgãos, caminho no Parque da Tartaruga, caminho nos Três Picos, que eu já fui aí na Ibitipoca, conheço agora e quero fazer Patagônia. Qual é a preparação que você recomenda para quem, mesmo sabendo que as circunstâncias de natureza e afins são lá, a preparação física dá para fazer antes, né? Com certeza. Então, lá, por exemplo, se você... Tudo depende, começa com o seu objetivo, né? Eu quero fazer o O. Pô, são 9 dias caminhando. Então, você tem que ter, pelo menos ali, simular, né? Um ambiente mais controlado, né? Por exemplo, estou aqui na Serra dos Órgãos. Quero simular se eu consigo fazer o O. Teria que fazer ali pelo menos uns 5, 6 dias caminhando seguido para tu entender como é que teu corpo funciona, né? Tipo, se você é um caminhante de trilha de um dia, como é que você sabe se você vai aguentar 9 dias de trilha? Concorda que fica difícil? Então, o que você tem que fazer? Tentar simular o mais próximo possível da situação que você vai pegar, né? Então, por exemplo, se você quer fazer Torres del Paine bate-volta, ou quer fazer a Laguna de los Três num dia só. Aí a Pedra do Sino, por exemplo, é uma referência. Isso, aí você faz uma Pedra do Sino aqui, vê como é que voltou, né? Se você fez a Pedra do Sino, voltou bem, você já sabe que você provavelmente vai aguentar fazer lá, entendeu? Porque aí você tem que pegar os dados das trilhas que você pretende fazer, né? E comparar e tentar fazer algo parecido aqui no Brasil, né? Aí isso faz parte do treinamento. Você fazer trilhas, né? Tentando simular o ambiente que você vai passar. E acredito também com peso parecido, né? Tentando levar sempre um peso, porque lá você vai ter 9 dias, você vai ter que carregar tudo o seu isso aí, por exemplo, o circuito O, não tem muita estrutura, né? Às vezes você pode até dormir lá no refúgio, usar a estrutura deles de alimento, mas você vai ter que levar ali uma roupa mais pesada e tal, não sei o quê. Então você vai carregar ali, sei lá, uns 8 quilos. Então você já também seria bom você simular aqui no Brasil, num ambiente mais que você já está mais acostumado, esse peso também, né? E aí, aliado a isso, outras coisas, por exemplo, frequentar academia, né? Focar muito em fortalecimento de pernas, né? De posterior, a frontal aqui, as costas para carregar a mochila, né? Tudo aliado para você chegar lá e fazer o melhor possível. Bom, e quem quiser ver mais imagens, dicas e de repente contratar o Michael aí para guiar na Patagônia, como é que faz? Então, você pode procurar lá no Instagram, né? michaelrocha.trek, é o meu Instagram pessoal, né? Tem a Ser Aventureiro, que é a minha empresa de trek, a gente é mais focado aqui na Serra dos Órgãos, né? E você pode me ver lá também, né, no YouTube, Trekking com Michael Rocha, o meu canal no YouTube. Aí você vai ver lá, eu lancei recentemente o Circuito W, que eu fiz, 5 dias, e a Volta do Emul também, já tem lá no YouTube. Aí uma dica aí de atividade, basicamente a gente fala de Patagônia, que é esse sonho aí que parece estar distante demais, mas não está. Tem que se preparar física e financeiramente e encarar. Mas o Michael também tem muitas dicas de aventuras na região e dicas para a família. O Michael tem uma filha, a Valentina tem quantos anos?
Minha filha tem 8 anos. Valentina, de 8 anos, que frequentemente está com o Maicon aí, com a Camila, esposa do Maicon, na trilha. Então é uma dica para a família também, né? Sim. Ultimamente ela tá meio... Eu falo que tá meio preguiçosinha, mas ela tem potencial aí para caminhada. Ela gosta bastante. E lá no YouTube também você vai ver vários vídeos aí que ela participa das caminhadas com a gente. Show de bola, Maicon. Obrigadão aí pelo bate-papo aí, né? Como eu disse no começo, eu espero que a gente inspire você a sair de casa, né? Colocar a mochila nas costas, ou a bicicleta na estrada, ou a moto na estrada, ou o que te fizer bem, para conhecer o mundo, que o mundo é muito grande, a vida passa rápido demais, né? Eu lembro sempre, eu ainda lembro de quando minha preocupação era se o vento lá no Barra de São Pedro ia estar para um lado ou para o outro, para se ia ter pipa, um lado de cair mais pipa, outro lado. Quando eu vi, já passou mais de 30 anos que isso aconteceu, então a vida passa muito rápido e a gente não vê. Então, viva! Esse foi mais um Mochileiro Podcast aqui na Diário TV, turismo, conservação ambiental, montanhismo, escalada, ciclismo, ou seja, temas que têm tudo a ver com a nossa Teresópolis. Até breve.